conversa com você seria para a gente falar sobre o corpo na quarentena, de uma certa maneira. E como você para mim, pelo menos, você é um sábio, né? Você é um sábio. Ah, mais ou menos. Não, você é um sábio. Você tem um conhecimento reunido de vida muito de muito respeito, né, Ivaldo? Você é professor, você é coreógrafo, você criou um método próprio que é sobre consciência, a consciência do nosso próprio corpo. Você fez mais de 36 espetáculos. Você fez trabalhos de projetos sociais super relevantes com a Turma da Favela da Maré, ou então aquele que eu não esqueço nunca, que é meio indiano. Eu adoro aquele trabalho. É Samoad, que é uma Ao maravilha, né? máximo aquele trabalho. É a criação de um conceito que é do cidadão dançante, a democratização da dança, né, através desses projetos sociais, e um eterno aprendiz, que já viajou para a Indonésia, Tailândia, Vietnã, China, em busca dos saberes, dos diversos saberes. Então, eu achei realmente que o que me leva, o que me traz a você, é que realmente acho que a gente tem uma ideia para trocar. Eu fiquei curioso mesmo de saber o que está passando pela tua cabeça e pelo teu corpo. Você sabe que eu peguei Covid, né? Então, eu ia perguntar, acho que a primeira pergunta da conversa era essa. Como é que Não, você está? já estou Já tá no 10º já dia. tô no 14º dia, e então certamente acho que eu já saí do babado, né? Nossa, mas que bom saber disso, que você Ui, é, já está nessa ascendente, né? Porque a gente fica preocupado. Como é que foi esse processo? olha, no início, os 3 primeiros dias, faz exame, fica aguardando, e o mal-estar é um pouco obscuro. Mas aí depois deu um sentimento sempre de que eu ia aguentar o tranco. É que tem essa coisa nebulosa de um bicho que você não sabe até onde ele vai te pegar, né? Aham. Então tem essa armadilha que não sei até onde foi construída no nosso psiquismo, ou, ou ele realmente, porque tem muito desconhecimento, mas eu, às vezes, tinha dias que piorava, mas exame é muito importante. Então, meu médico não me deu nunca essas coisas que todo mundo toma, porque não, Cloroquina? não, até se tivesse que tomar, tomaria Mas qualquer não coisa. Claro. cloroquina. Não cloroquina, mas sim, essa coisa do anti-inflamatório, tem gente que toma antibiótico. Fiquei no Ele já Tilenol tá gravando? e homeopatia. Ah, que Mas não bom. estou aconselhando ninguém a fazer, cada um sabe o que faz, né? Aham. Então, o exame confirmou e o médico fez eu fazer vários exames de sangue e tomografia do pulmão. E assim ele foi me acompanhando. Entendi. Então, eu não entrei em medicações como anti-inflamatórios, antibióticos, porque ele me olhava e dizia: não, nada está acontecendo fora do padrão de uma gripe. Então, Entendi. vamos acompanhando. E eu fui. Às vezes tinha dias que piorava e dias que melhorava. É uma montanha russa. Mas consegui trabalhar, que ajudou muito trabalhar, Uhum. né? E Você fui, deu e aula? hoje Você deu aula? dei aula, dei o tempo todo, né? E Aham. contei para os alunos. eh, e aula online. E agora, finalmente, 14º dia, eu me sinto bem. Me sinto bem e acho que saí do negócio. Como é que foram esses dias obscuros? Você falou obscuro, né? Assim, a sensação de um mal-estar, cansaço, e o obscuro, eu sinto dizer, é talvez por essa impressão que a mídia cria e uma situação que, sem dúvida, é real, de uma
negligência geral sobre a doença. Então, você fala, ai, meu Deus, como estou? Como é que vou aguentar isso? Então, obscuro mais no plano psíquico, porque se fosse uma gripe normal, você sabe que depois de alguns dias, teu organismo reage, desde que você... E aí foi muito interessante, o meu médico falou, nunca coma muito, sempre sinta um pouco de fome. Olha que interessante. Ou seja, teu organismo precisa matar alguma coisa. Então, não fica comendo. Aí não comi doce, nenhum açúcar, e eu bebo álcool, parei de beber, né? E comi pouco. Isso me ajudou muito. E Você... fiz homeopatia também. Ah, você fez? Isso. Você tomou o quê de homeopatia? Ah, bom, é consulta mesmo, né, de médico. Consulta, entendi. Com um doutor meu de Campinas, um maravilhoso aí, o Marim, e fui seguindo as prescrições médicas. Você falou em um vídeo recente seu que eu assisti, você falou que o grande problema no corpo é o medo. Você podia explicar um pouco melhor essa tua colocação? Quando agora nós fomos obrigados a uma quarentena, qual foi a dificuldade das pessoas? Aquelas ausências já existentes. Quem faz meditação? Ou seja, meditação, olha, tem um invasor. Incrível, incrível. É incrível, mas ele não presta, mas tudo bem. Não, não, ele entrou super bem. É o nosso papo, é aquele da Ana Maria Braga, sabe, da Ana Maria. É mais ou menos. Temos uma grande dificuldade de criar um universo interno, onde você processa tudo dentro de você. Viver dentro de casa tá certo. Depende de situações com muita gente, onde você não tem intimidade. Mas é muito interessante. Qual a das sociedades que sobreviveram melhor na pandemia? O japonês. Ele vive em espaços pequenos, onde ninguém invade o outro, existe um certo respeito. E existe um hábito de interiorização. Quer dizer, essa angústia, esse sofrimento e pânico dessa quarentena é a falta de algo que já existia. Eu não medito, eu não tenho momentos meus de leitura. Quer dizer, não sustenta você ficar só nos aplicativos com o dedinho. É muito frágil isso. Então, você precisa de mais leitura, de um pouco de universo simbólico e poético. Quem não tem, se ferrou. Então, eu estou angustiado. É um momento de ir para dentro. Então, quando eu comecei a dar aulas online, eu exigi que as pessoas, eu mandava uma série de objetos para elas, que eu programava. Então, ela tinha que modificar um pouco o espaço da casa dela. Ah, Alguns falavam, mas como eu tenho que mudar? Eu tenho que amarrar um elástico, não sei o quê. Ou seja, aprenderam a agir a despeito de passar o neto ou o marido rindo de você lá fazendo exercícios como respiratórios, de mexendo a face. Imagina, passa teu neto, vai rir de você. O que minha avó está fazendo? Né? uhum. Ou seja, muitas coisas foram positivas. As pessoas tiveram que se pegar nessa transformação e criar esse rito cotidiano do exercício em casa. Mais concentração, eu percebi, Aham. mais atenção. Porque sabe qual é o problema? A gente vê o que sabe ver, ou que está habituado a ver. A gente escuta o que sabe ouvir ou que está habituado a ouvir. A gente absorve o mundo sempre no mesmo modelo. Então, é muito difícil. Agora, o mais difícil é o medo. O medo,
ele é uma manipulação também. Nós temos que tomar esse cuidado. Eu não sei, sinceramente, a origem real desse vírus, duvido que alguém possa dizer. A gente tem várias conjecturas, porém, ele provoca um medo subjetivo que é uma manipulação. Então, nós temos que cuidar disso. Eu tenho que me fortalecer. Só resta isso. Como que esse medo se projeta no corpo da pessoa? Se projeta com respirações bloqueadas, Respirações bloqueadas. certo? Onde você não tem o que me faz dormir bem? O que pode me permitir dormir bem? O aprendizado que eu transmito ao meu funcionamento nervoso durante o dia. Eu aprendo a dormir bem acordado, não dormindo. Tá certo que uma psicoterapia também ajuda, fundamentalmente. Nisso ninguém discute. Mas, porém, eu tenho que saber tomar banhos quente e frio. Ninguém toma banho em alternância. Ninguém usa o banho O banho é como... para tomar todo dia, banho quente e frio? Sim, todo dia. Lógico que você não está habituado, não tome muito frio. Eu tomo. Sei. Quantas vezes por dia você deve ir ao chuveiro fazendo o contraste? Umas 3 vezes por dia. Alguém faz isso? Não. Banho não é só para limpar as partes. A água quente e fria faz uma contração e dilatação dos vasos, do que está lá dentro. Certo. A circulação já se expande. Bom saber. Bom saber. Né? É simples, mas muda hábito. Imagina, difícil tirar a roupa, entrar no chuveiro. É um rito que eu já faço uma vez por dia. Felizmente, quem faz uma vez por dia, né? Mas não é mais do que isso. Segundo, esfregar a pele, porque eu elimino muita toxina e libero a sensação articular. Então, eu tenho que esfregar a articulação. A pele é um órgão de eliminação. Na medicina chinesa, você faz aquelas ventosas, desintoxica, né? Sim. Sempre Ou o banho turco, né? O banho turco também, né? Que você passa uma esponja. Mas aí é um refinamento máximo, banho turco, esfregar e o banho. Eu estou falando, né, um hábito de você fazer fricções. Dia a dia. Com o joelho dolorido. Raramente você vê a pessoa pega 2 escova, e põe nos joelhos e esfrega o joelhinho, fazendo o número 8. O número 8 é uma grande receita, uma helicoide, uma elipse. E vai. Certo. De repente, a pele avermelha e aquece o joelho. Tá, faz isso habitualmente, uma vez por dia, onde dói. Certamente melhora, né? Certo. Então, certos hábitos eu consegui, vou te confessar agora, com os meus alunos, agora na quarentena, eu nunca consegui. Eu dizia para as pessoas, faça isso eventualmente na sua casa. Nunca faziam. Agora, diariamente, alunos meus que vinham 2 vezes por semana, às vezes faltavam. Hoje, eles estão fazendo 4 aulas, porque também é o mesmo preço, né? Você acha que as pessoas estão cuidando mais do corpo agora do que estavam cuidando antes da pandemia? Eu acredito que sim. Isso. Aumentou o número de alunos? Incrivelmente, né? Porque o aluno tinha dificuldade de vir. Então, hoje, inclusive pessoas fora do Brasil e de outros estados. Então, hoje, quase quadruplicou o número. Além de que é muito mais barato do que o meu espaço físico, que gerava aluguel, IPTU, a infraestrutura de funcionários. Então, é bem mais barato. As pessoas estão começando a cozinhar.
Aham, E elas estão se atentando que ficar cheio de alimento processado vai dar merda. aham. E, 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 e o nível de hortifruti e de cereais em venda ampliou muito. Certo. E ninguém fala nisso, porque imagina, você vai falar isso, a indústria toda do processado Sim. começa a ficar esquisito, né? Uhum. Como competição de mercado. E você acha que cuidando... O corpo é o nosso templo, né? Você concorda com essa colocação? Nosso templo, nosso corpo? Não, não. O templo seu é o seu mental. O templo se processa no como você pensa e como você esvazia sua mente. O corpo, ele tem que estar em função para não te atrapalhar. Ah, Esse é o grande risco. Quem cuida do corpo, às vezes, fica submetido doentiamente a ai, não tomei meu floral agora, então me desequilibrei na minha pressão. Ai, não fiz pum, pum, pum em mim, então tô mais não sei o quê. Você não pode ser assim. Você faz algumas coisas no seu corpo exatamente para que ele te deixe em paz, que você não sinta dor, entendeu? Quando você é um intelectual que escreve, eu sei disso. Você, quando está num computador, tudo que você deseja é que teu corpo não anuncie nenhum problema nessa hora. aham. Sim, E, para a coisa fluir, né? fluir. Como é que a Aham. mente flui enquanto eu estou pensando se eu fiz cocô ou não? Mas eu, Desculpa, parece grosseiro, mas é que é tão importante isso. eu li no teu... aquele livro seu, Corpo em Movimento, tem um prefácio bonito escrito pelo Drauzio Varela. Sim. E ali ele diz que o corpo é uma máquina desenhada para o movimento, né? E é, justamente agora a gente está se movimentando menos. Ou eu estou errado? Eu acredito que está se movimentando menos, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que ensino movimento diariamente e muitas vezes pratico para poder ensinar, porque você esquece de certas informações. Uhum. Então, outro dia eu fui passar o pano inteiro no meu apartamento inteiro, pano, aí torce o pano, põe de novo lá na água com cândida e não sei o quê, e ia. O exercício que isso exigiu, respiratório, vascular, foi imenso. As pessoas estão trabalhando mais na higiene da sua casa, Aham. né? Muitos não tiveram uma empregada nesse período. Aham. Então, eu não sei não se elas estão se mexendo menos, porque o hábito de se mexer é como você se organiza na sua vida. E não vai, eu corri 1 hora, depois entrega para Jesus. Entendeu? Não sei se você me entende. Eu acho que a ginástica ela deve acontecer, que nem o tal banho que eu falei 3 vezes por dia. Algumas vezes por dia o teto vascular subir, batimento cardíaco, circulação, né? E abaixar e você sentir eliminação. Isso, dentro de casa, cuidando da sua casa, acontece várias vezes por dia. Agora, quem é negligente foi forçado a se cuidar mais nesse período e se mexer nesse sentido. Que corpo saudável é o quanto você carrega de peso numa academia, é o quanto. Tá bom, não discordo que subir a escada, se você mora num prédio, num momento que você vê que você pode, se você subir 10 e subir e descer 10 andares e subir, vai te fazer um grande bem, porque é um grande exercício subir escada. Uhum. E eu já percebo gente
que tem feito isso nas escadas de serviço do prédio, Certo. certo? Coisa que jamais fizeram. Trabalhou no escritório o dia inteiro, está tão cansado e esgotado mentalmente que imagina quem chega do escritório e pega a escada em vez do elevador. Não, agora ele faz isso. Eu não sei, eu não acho que vai modificar. Você acha? Eu acho que as pessoas vão trabalhar mais em casa ou nesses escritórios, como chama? Cowork. Cowork. Mas Entendeu? você acha que o que você acha do home office? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Essa coisa de dizer, mas eu não tenho. Outro dia eu vi um monte de baboseira, no meu sentido. Você não tem a relação social do trabalho. Papo de tico-tico na hora do café. Isso é relação social? Pelo contrário, você está vendo melhor seu filho. Né? Outro dia eu vi um depoimento de alguém brincando que estava em pânico. Acho que você viu um pai em pânico com as aulas online do filho dele, porque ele virou e falou, acho que você viu, o que é marsupial, pai? E ele falou, 1 minuto! E correu no Google e olhou marsupial, falou, é canguru! Ou seja, as relações criaram elos mais afetivos. Eu não estou dizendo que isso é bom, que a doença é bom, que o vírus é bom, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ver os aspectos positivos. Mas você não sente falta de dar uma aula de dança cara a cara num estúdio? Não é diferente? A energia coletiva na hora, por É, exemplo, nada substitui a dança de roda, pois que é é. uma A dança dança que de roda cria, não. entendeu? Isso não Uhum. existe. O elo O entre a elo. mão dada e a dança e a coordenação, Sim. né? Uma dança de casal, mas, enfim, nesses aspectos, isso realmente é eterno. Não sei como é necessário mesmo, é Uhum. verdade. A massagem é uma coisa muito importante, né, na vida das pessoas. E massagem é uma coisa que não está rolando, né? Olha, a massagem, por exemplo, é, eu toda aula online que eu dou, ele tem que fazer automanipulações. Automanipulações. Isso. Nenhum bom terapeuta aprendeu a tocar sem ter sido tocado, Ah, sentido em si. Então, por exemplo, hoje ele dá mais atenção para a automanipulação. Por exemplo, cresce o pescoço. É horrível pedir para alguém crescer o pescoço. A pessoa usa a mandíbula. Cresce o pescoço, levanta o queixo. Cresce o pescoço, abaixa o queixo. aham. Queixo não é pescoço. Crescer o pescoço é manter o olhar na linha do horizonte e ganhar uma sensação de altura sem subir o olhar. Ah, Olhar para cima não quer dizer nada, isso não é uhum. crescer, né? Então, quando você trabalha, eu uso muita toalha, fricção. Quando você usa as automanipulações, é um grande aprendizado que se você for tocar alguém na sua casa, você fica muito mais hábil para informar na pele, no osso, na dimensão do corpo do outro, essas sensações. Certamente, ser tocado é muito importante para o meu desenvolvimento, mas muita gente nem tem esse hábito. Uhum. O brasileiro toca pouco e ele não tem essa cultura do tocar. Vai tudo, cai muito logo no sexual e não no alimento sensorial primeiro, que pode até levar à sexualidade também. Fala. Como me reeducar? Como reeducar o meu corpo e o meu movimento nesse tempo? Acho que é fazendo todas essas atividades que você falou, né?
Primeiro é o seguinte, o meu corpo tem um eixo, e dentro desse eixo existem 4 unidades que são pernas e braços. Como deslocar perna e braço sem deslocar o eixo? Nenhum crânio deve balançar quando eu me movo. Olha que loucura. Nenhum crânio, nenhum atleta dos bons balança a cabeça quando vai lançar uma bola ou quando vai dar um salto. Não existe balançar o crânio. Nenhum atleta de corrida torce o tronco de um lado para o outro. Então, durante a execução dos gestos de perna e braço, o meu eixo tem que se manter firme. Uhum. Isso é capital, porque esse eixo eu uso para ficar em pé para lavar louça, que mata de exaustão. Esse eixo eu uso de frente à digitação no meu laptop, para manter essa soberania. Então, não existe nada nada, o teu eixo não pode balançar, nem teu crânio. Uhum. Isso é neurológico. Quanto mais você se chacoalha, mais lesão você cria. E isso está mudando, porque o brasileiro, acho que quando tem a mania dessa coisa do axé no Brasil, quanto mais soltinho, mais legalzinho eu tô. Quanto mais soltinho, mais lesão você faz. Corpo solto é uma tragédia. Quem tem que se libertar é teu psiquismo. Então, eu acho que isso nós vamos ter esse ganho. Olha aqui, eu estou com uma colher de pau, tá vendo? Uhum. Essa colher de pau, ela tem cabo bem longo, a gente usa muito, que acelera muito a circulação arterial, além de ser coordenante. Tipo, bate, 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 sabe? A pessoa faz uma série de coisas. A percussão com a colher de pau, olha, você viu o estalo? Uhum. Sim. Isso imediatamente o sangue arterial atinge a zona. Uhum. Então tem uma série de recursos que ele, quando faz e sente bem-estar, na hora ele abraça a causa. É interessante isso. Agora, sobre essa... ainda falando no contexto da pandemia, a entrevista é dentro do contexto da pandemia. Lógico, A gente está na pandemia, né? Tá. Você... ela atinge o pulmão, né? Simbolicamente, eu queria que você falasse simbolicamente sobre pulmão e perda de olfato, que são 2 sintomas fortes da doença. Bom, o pulmão é um órgão que, enquanto você não tem algum comprometimento nele, na estrutura dele, ele precisa, que nem varal, você pendura com pregador. O que é esses? O que são os pregadores que seguram o pulmão bem esticados para manter a inflar e desinflar? Quando ele desinfla, ele não perde os pontos de ligamento que o sustenta. Quem sustenta um pulmão? A tua postura, as tuas costelas, o osso, onde o ligamento é inserido e seguro, é o pregador de roupa. Uhum. Isso é capital. O que não se pensa, não se trata de eu falar para você, enche, esvazia, enche, esvazia. Sim, é vital, porque isso é vida. Antes disso, todos os músculos acessórios, serrátil, pequeno peitoral, uma série de músculos, trabalham na suspensão do pulmão. Então, isso é o que mais nós fazemos. Você põe todas as estruturas em função e, olha, o medo é tanto que a pessoa agora não solta mais a postura. Você fala, não relaxa o peso do seu tronco sentado, não perca o comprimento da sua cabeça. As pessoas nem têm noção que o deslocamento do olhar, sem mexer o crânio, mexe nos ligamentos do pulmão. Uhum. Entendeu? Que a manipulação de um objeto e o encaixe do ombro, ao fazer,
mexe aqui nesses músculos que seguram o pulmão. Então, tem uma série de ações que são delicadas e que a pessoa normalmente não se atenta e fala, isso não funciona para nada. Agora ela está começando a se ligar no mais sutil. Eu estou muito encantado. Você fala de coisas que o aluno dizia, edita logo, muda logo. Meu aluno tem muita liberdade como às vezes, vai, chega disso, vai, vamos lá, vai para outra. Agora ele se interessa, ele quer. Eu estou fazendo muito exercício deitado na cama, onde você pendura o tronco para fora da cama. E a cama virou uma ferramenta fundamental. Na escola não tem cama, na academia. Você precisa de grandes camas para fazer exercícios soberbos. É gostoso você descobrir que na tua casa tem ferramentas importantes. Sim. Você ia falar. A perda de olfato? A perda de olfato é aí já é um caso complicado que, bom, primeiro anúncio, né? Na Covid, a primeira coisa que acontece é perder o olfato, né? E eu não sei, eu não tenho noção desses índices de se volta rápido ou não. Felizmente o meu está voltando, mas a perda de olfato é um grande desprazer, né? É um mecanismo sensorial que alimenta o cérebro, porque, sabe, a sensação de olfato mexe muito em toda a parte límbica do pulmão. Então, certamente, neurologicamente, é uma coisa muito desagradável. Mas aí foge muito do meu conhecimento, como cuidar Sim. disso. Mudando um pouco de assunto, Ivaldo, você é um cara ligado nas divindades orientais, né? Digamos assim, que alguma familiaridade você tem, você frequentou muito esses países e os templos e conheceu as danças, fez pesquisas, né? Trouxe muita coisa aqui para o Brasil. Você consegue evocar alguma... quer dizer assim, como é que a gente consegue interpretar esse momento que a gente está vivendo, um momento que é uma pandemia, né? A pandemia e as divindades orientais. Você conseguiu estabelecer algum link entre nesse teu repertório? Ou fica muito Olha, deslocada a pergunta? não fica. Eu acho o seguinte, nessa convivência com os espaços da Ásia, a geometria é algo que te toca muito, que existe também, se você for para o Egito, que existe, às vezes, em algumas igrejas cristãs. Então, a geometria do meu corpo é muito importante, né? Toda essa dimensão que ele ocupa no espaço. E, à medida que eu percebo o retângulo do meu tronco, o volume que é meu tronco, eu sou um volume, não sou uma chapa. A forma esférica da bacia, as Uhum. estruturas esféricas que tem aqui no palato e no crânio, eu vou percebendo que isso é um templo, meu corpo. Então, essa relação foi muito imposta, é a palavra, pelas tradições da Ásia. Então, quando você vê uma pessoa sentada num templo, primeiro ele organiza a postura. E existe um princípio, para eu chegar para o Todo-Poderoso e pedir, por favor, me ajude, me traga uma bênção, eu tenho que estar bem organizado posturalmente. Sim. E não todo fragmentado. Eu sei que às vezes o sofrimento é tão intenso que eu fico de frente à divindade pedindo socorro. Mas existem ditados que não é ele que te escuta, é você mesmo que vai se escutar para se encontrar na saúde.
Então, essa geometria é muito importante. Talvez isso eu aprendi um pouco vivendo Sim. quando você vê esses monges budistas lá no Butão que eu ia, a gente, como eles sentam e vibram a voz dentro deles, aqueles oh, fala, meu Deus, o que é isso? Vai ser um gerador, vai explodir, vai soltar todo o miolo para fora. Como é que faz isso? É impossível. Se teu corpo se transforma num momento com essa autonomia divina, que você não mude o jeito de funcionar, né? Uhum. Excelente papo, Ivaldo. Como Foi mesmo. sempre, você sabe que Ah, eu tenho essa coisa, né? A curiosidade jornalística e a curiosidade pessoal andam lado a lado, né? Então, eu tenho essa felicidade de poder tirar dúvidas que são muito pessoais, mas que eu acho que também são comuns para as pessoas, né? E explorar um pouco, fazer essa viagem através do teu conhecimento. Eu mas tomara que tenha dado alguma informação, né? Suma deu várias. Para encerrar a conversa, eu pensei num exercício curioso da gente fazer. É, é, um pouco como a Marília Gabriela fazia nas entrevistas dela, que ela dá uma palavra, a pessoa solta um comentário mais curto a respeito, né? É como se fossem as reticências finais, vamos dizer assim, Sim. dessa nossa conversa. Eu listei alguns atributos da matéria pensante que existe dentro do gênero Homo e que consta de um texto também do seu livro, escrito, um trecho do Yves Coppin. Eu vou mencionar aqui alguns dos atributos da matéria pensante, Que segundo ele, ótimo. você solta alguns comentários, sempre dentro de um contexto que é o contexto que a gente está vivendo hoje. Tem os 10 atributos ali no texto da matéria pensante, né, do gênero Homo. Aí um primeiro que aparece é consciência. A consciência é o estado mais sublime do homem. É um entendimento que vai além do pensamento. A consciência não é pensar, é um momento onde você está num estado mais próximo ao seu eu de verdade e aonde vem uma certeza de uma informação de verdade. A consciência é quando eu ajo como eu devo agir e não como eu sou induzido ou manipulado a agir. Conhecimento. Conhecimento é algo que não cessa, que está sempre nos cercando. E o conhecimento vem da diferença de um dia após o outro, nunca igual. Cognição. Cognição é a base para eu descobrir onde mora meu indivíduo. Esse indivíduo, essa personalidade Valdo. Se eu não tenho cognitivo, eu sou quase demente. Ética. Ai, você ri, né? Sorrir para É, não chorar. a ética é algo. Sem ética é impossível sobreviver dentro de uma sociedade. É o que pode nos fazer viver juntos. Sem ela é muito difícil. Sem ela, Jesus, salvai-nos. Estética. Estética é importante para abrir as portas para minha alma existir. E a estética está em cada gesto que eu faço com o meu corpo e como eu arrumo a minha casa. Criatividade. A criatividade é você dar uma liberdade a tudo que você somou e permitir que ela venha. Ela
tem que vir espontaneamente, numa sensação de que você está brincando. Intelectualidade. Uma arma perigosa, necessária, mas que pode ser fria e cortante. Espiritualidade. Descobrir que você vai além da sobrevivência, do comer, do pagar o aluguel e do comprar o seu carro. Moral. Moral, Dignidade. dignidade, né? A moral é muito variável, então é difícil falar dela, né? Uhum. Enfim, mas eu acho que a gente tem que ter uma tolerância pela diversidade antes de falar da moral.